Mas caridade é mais do que apenas doar. Caridade é simplesmente ser uma pessoa gentil e dizer uma coisa boa, a coisa certa no momento certo. E, sabe, a Tiz está em Los Angeles e todo mundo se vire para a câmera. Tiz e Katie estão acordadas assistindo. Elas acordam cedo e nós chamamos mamãe, sentimos sua falta. E, sabe, eu cheguei em casa outro dia e sou um pouco solitário. E eu abri a minha pasta e alguém, sabe, alguém me enviou isto. E sem carta, sem dizer, pastor, aqui está o que precisamos de você. E era apenas um paninho de oração feito à mão com João 3,16. Tinha um bilhetinho e dizia: este é um abraço de Deus. Me desculpem. Este é um abraço de Deus para te acompanhar durante o seu dia. Talvez a presença de alguém que você sabe que está orando por você traga conforto, esperança e paz. Que você esteja nas mãos de Deus e nas orações dos amigos. E eu pensei, é isso mesmo, ações de caridade. E, sabe, às vezes a gente pensa, que diferença faz? Sabe, se eu entro na igreja e vejo alguém e eu só digo, ei, como você está? E talvez você nem conheça a pessoa ou o trabalho ou algo assim, e você nunca sabe o que as pessoas estão sentindo ou passando. E é só, sabe, como cristãos deveríamos ser as pessoas mais legais em todos os lugares que vamos. Sabe, outro dia, eu tenho uma moça treinando um cavalo para mim. Eu faço tiro montado, tiro ao alvo montado em cavalo. Eu fui ver o cavalo e eles disseram, vai lá, pode montar. E eu disse, bem, eu não quero. E eles estavam se preparando para um torneio. E então a moça que estava treinando o meu cavalo estava filmando e no final ela disse, e dava para ouvir ela falando, eu pensei que o Larry fosse montar, mas ele tem que ir fazer amizade com todo mundo primeiro. E sabe, esse ano, em fevereiro, eu perdi o aniversário da Tiz, perdi nosso 48º aniversário de casamento e... É verdade, me casei com a Tiz quando ela tinha 2 anos. E perdi o dia dos namorados. E foi a primeira vez em 48 anos. E eu voltei para casa depois do nosso culto, por volta do dia dos namorados. E mais uma vez abri minha pasta e dentro tinha um bilhete da irmã Davis. A irmã Davis me mandou um cartão de dia dos namorados e um ursinho e alguns doces. E eu quero que saibam que o ato de bondade dela para mim significou mais do que eu posso imaginar. Me dê um abraço, laranja enorme. Obrigado, querido. Eu só queria que vocês soubessem, sabe, você nunca sabe. Alguém pode simplesmente precisar. Alguém pode simplesmente precisar que você diga algo gentil a ela. Seja gentil com as pessoas. Não pense que você não faz diferença, porque quando você faz atos de bondade, Deus diz que isso pode tocar uma vida, mudar uma vida, mas também te prepara. Se Deus pode confiar em nós para sermos gentis, eu creio que nesses últimos dias Ele vai confiar a nós sinais, prodígios e milagres. Amém? Eu escrevi um livro que acaba de sair agora chamado Do Viciado a Jerusalém. E tem uma escritura em Jeremias 29:11 que diz, Deus diz, eu sei os planos que tenho para vocês. E são planos bons.
Às vezes o diabo realmente tenta interferir nisso. Eu digo no meu livro, compartilho no meu livro, que houve 4 vezes que achavam que eu ia morrer. E Deus me salvou. E o Rabino Lepin disse que acredita que Deus nos salvou para fazer o que estamos fazendo. Para nos associarmos com o mundo cristão e o mundo judaico, que ajudarão a trazer o Messias. E quando me pediram para escrever o livro sobre o meu testemunho, eu fiz isso por 2 motivos. Tem um ditado nas ruas que diz: uma vez viciado, sempre viciado. O mundo diz: olhe para si mesmo, olhe para os seus filhos, olhe para os seus netos, vocês nunca vão mudar. O mundo diz: você nunca vai mudar, mas a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu compartilho coisas no livro que nunca compartilhei antes. Não compartilhei tudo porque senão vocês não voltariam na igreja. Mas minha mãe disse para Tis uma vez, ela disse que quando o Larry saiu de St. Louis, ela sabia que eu era um viciado, sabia que eu era um traficante. Ela sabia que eu era um viciado. Sabia que eu estava contrabandeando drogas na América do Sul. E ela disse para ela, quando ele foi embora, pensei que nunca mais o veria vivo. Ou ele vai ter uma overdose ou alguém vai matá-lo. E o primeiro motivo pelo qual escrevi esse livro é para dizer: não importa o quão longe alguém esteja de Deus, o amor de Deus é mais profundo que qualquer buraco em que a gente possa cair. E se você deixar, Ele vai te tirar de lá. Se você acreditar, Ele vai levantar seus filhos, seu marido, sua esposa, seus netos. E eu estava no meio de um negócio de drogas. Morava numa fazendinha, num lugar no Missouri. Eu estava no meio de um acordo de drogas. No meio da noite, eu tinha outros 3 traficantes comigo, estavam fazendo negócio e eu estava elétrico, não conseguia dormir e isso é ruim. Lembra quando a TV saía do ar e aparecia aquele índio na tela? Lembra disso? Só tinha 3 canais e saíam do ar à meia-noite ou algo assim. E eu liguei a TV e todos os canais estavam fora do ar. Mas no terceiro canal, tinha um pregador. Não sei quem era, podia ser o Billy Graham ou o Zé da Esquina. Mas eu fiquei assistindo porque era a única coisa passando. E ele disse: você está cansado de estar cansado? Jesus é o que você procura. E ele disse: por que você não ora? Ajoelhe-se. E ali mesmo, no meio de uma transação de drogas, eu me ajoelhei e orei. Não me lembro que orei. Não sei se foi a oração de salvação dele ou o que foi. Mas, sabe, para onde vai depois disso? Na manhã seguinte, recebi uma carta da minha tia, que nunca desistiu de mim. Nunca desistiu. Minha tia Ellen. E espero que ela esteja... E havia um pacote dela. Era uma Bíblia que eu tinha quando eu tinha uns 3 anos. Por uns anos, minha mãe nos levou à igreja, nos levou à escola dominical, mas meu pai a fez parar. E era uma Bíblia que ela tinha me dado quando eu tinha uns 3 anos. E ela escreveu: Larry, agora é a sua hora de pedir Jesus para entrar em seu coração. E eu olhei para aquilo e pensei: tem um acordo de drogas para concluir. Não muito tempo depois, descobri que havia 7 mandados federais de prisão contra mim. Eu tinha morado na Colômbia, na América do Sul, e estava vendendo para um agente disfarçado há quase 2 anos. Ele parecia com a gente, era um hippie, fumava como a gente, cheirava como a gente, mas era a gente. E nós decidimos cair fora da cidade. Decidimos ir embora. Nós precisávamos ir. E no caminho, estávamos na nossa van Volkswagen hippie. E um amigo meu conseguiu umas drogas novas. Ele morava na periferia da cidade, então paramos lá para vê-lo e levar as drogas na viagem. Acabamos usando ali mesmo e a gente acabou usando. O meu apelido naquela época era OD, sigla de overdose. Porque se alguém tomava uma dose, eu tomava 4. Eu estava com 2 garotas. Essas 2 garotas iam comigo pro Arizona e as 2 acabaram virando esposas de pastores depois. Mas uma delas foi
criada na igreja pentecostal, cheia do Espírito, estava desviada, mas ainda cheia do Espírito. E alguns dias depois, estávamos na van indo pro Arizona. E ela perguntou: o que estava acontecendo com você enquanto você estava alucinado? Eu não sabia que ela tinha sido criada como cristã, eu não sabia nada sobre a Bíblia. E eu disse: foi a coisa mais estranha, porque por quase 2 dias eu fiquei embaixo da mesa da cozinha, segurando as pernas da mesa. E ela disse: você ficava gritando: Deus, não me deixe aqui. Deus, por favor, não me deixe aqui. E ela disse: o que você estava vendo? E eu disse: é a coisa mais estranha. Eu estava em cima de uma colina e, sem olhar diretamente, eu conseguia ver Deus no canto do meu olho, em pé do meu lado. E havia um deserto vasto e ardente. E eu estava preso numa espécie de cubículo preto, fechado naquele deserto, em chamas, e gritava: Deus, não me deixe aqui. E eu via Deus no canto do meu olho, e nós dois apenas olhávamos para mim. E eu disse: por que você não ajuda ele? E Deus me respondeu: eu queria, mas agora é tarde demais. Ele está perdido para sempre. E eu disse: isso não é louco? E, é claro, ela conhecia a Bíblia. E não demorou muito e eu costumo dizer, nós fugimos dos longos braços da lei, direto para os braços fortes do Senhor. E estávamos lá, sentado na minha varanda, fumando um baseado. Morávamos na área de prostituição da cidade e na zona vermelha, a área de drogas. Alugamos uma casinha simples, sem móveis. E eu estou sentado na varanda, fumando um baseado todo drogado. E eu vejo esse carinha mexicano atravessando a rua. Ele vem andando assim e me olha, eu sentado na minha varanda, fumando o meu baseado. Quantos sabem o que é um baseado? Minha mãe sabia que eu andava com tipos como você. Mas não importa, nós somos santos para andar sobre as águas. Todos nós somos salvos pela graça. Então ele faz esse movimento, dá a volta na quadra, anda para outro lado, volta, e ele faz isso umas 5, 6 vezes. E eu pensei, ele quer ver se eu posso vender alguma coisa para ele. Ele chega ao fim da rua, e ainda me lembro que era à esquerda. Respira fundo e vem direto até mim. E eu pensei, ele quer comprar droga. E ele chegou até mim e disse: nunca fiz isso antes. Mas não consegui ir embora sem te dizer que Jesus é o que você está procurando. E eu disse: o quê? Tipo, é a última coisa que eu esperava. Ele tinha sido viciado em drogas, era muito pobre e morava bem do lado da gente com a mãe. 5 dias antes, ele ainda era viciado. E para quem conhece o mundo das drogas, quando você não tem drogas, você pega tinta spray, borrifa num pano e inala os gases. E ele estava nesse nível no fundo do poço. E a igreja estava fazendo evangelismo naquela região. Eles iam lá toda sexta à noite e sábado à noite evangelizar, porque nos ensinaram que se alguém compartilhou Jesus com você, você tem que compartilhar. E eles levaram ele para dentro de uma van, levaram ele a Jesus e 5 dias depois ele disse: nunca fiz isso antes, mas não consegui ir embora sem te dizer que Jesus é o que você está procurando. E ele voltava, ele não parava. E a gente via ele vindo e era tipo, lá vem ele de novo. E tínhamos umas parreiras longas, a gente se escondia atrás delas. E ele batia na porta: eu vi vocês aí dentro, hein? Graças a Deus pela persistência, né? Então, só pra irritar, eu deixei ele entrar. Porque ele não ia embora, ficava batendo. E eu dizia: não vou abrir a porta. E ficava lá fumando na frente dele, separando os galhos das sementes. Alguém se identifica? Até que um dia ele disse: escuta, vamos passar um filme na igreja, por que você não vem? Um filme chamado The Gospel Road, com Johnny Cash e Kris Kristofferson como atores principais. Johnny e a esposa narram e cantam a história de Jesus e eu disse: tá bom, eu vou com você. E se você nunca mais me encher com esse papo de Jesus. Porque eu sempre perguntava: e isso, e aquilo? E ele dizia: eu não sei. Eu só sei que Jesus mudou a minha vida.
Lembro de um pastor dizendo uma vez: eles podem discutir com você, mas uma pessoa com uma filosofia não tem chance contra alguém com uma experiência. Por isso ele disse: minha palavra nunca voltará vazia. Quando você fala de Jesus para alguém, a palavra nunca volta vazia. Então eu fui com ele à igreja e Dona foi comigo, uma das garotas. Gayle era a outra. Ela era enfermeira e fazia enfermagem particular, domiciliar, e não dava para ela. E fomos à igreja pequena, branca, de madeira. Tinha umas 50 pessoas. Passaram um filme e eu não sabia nada da Bíblia. Nada. E no fim do filme mostrava Jesus. Deixe-me voltar um pouco. Eu já tinha decidido que nunca mais voltaria naquela igreja. Sabe por quê? Ninguém ali disse oi pra gente. Ninguém. Tenho certeza de que estávamos olhando para o meu cabelo comprido, para as marcas de agulha no meu braço, e eu estava sem camisa, usando um poncho, sem sapatos, anéis em todos os dedos, brincos, e aquela virou a minha igreja. E eu tenho certeza de que eles diziam: oh meu Deus, traga almas, orando por almas, mas essas não, Senhor. E é uma boa lição. Boa lição. Então, mostraram Jesus morrendo na cruz do Calvário. E sabe, aquilo me tocou, mesmo sem eu entender nada, mas aquilo mexeu comigo. Mas foi quando repetiram a mesma cena, mesma música, mesmos gestos, Jesus morrendo, mas agora com a cruz em plena Times Square, cercado por prostitutas e viciados. Depois mostraram a mesma cena, a mesma música, mas dessa vez com a cruz nas ruas do leste de Los Angeles, cercada por gangues e traficantes. E eu entendi que ele não estava morrendo só por pessoas da igreja. Ele estava morrendo por gente como eu também, das ruas. O pastor fez o apelo e pediu para levantar a mão, e eu disse: nem pensar, eu vou levantar a mão. E eu podia ouvir ele dizendo: veja essa mão, aquela mão, e ele continuava, e acho que era para mim e para a dona, mas não levantei a mão. E depois ele disse: vamos nos levantar e, se quiser entregar a sua vida a Deus, venha à frente. E para encurtar, até hoje ninguém foi nos dar um oi, ninguém se ofereceu para orar, e nem lembro de sair do meu lugar. Eu não me lembro de nada, só sei que, de repente, eu estava ajoelhado no altar. E Dona estava ao meu lado, e tinha umas 6 ou 7 outras pessoas ali também que estavam sendo salvas. Toda a igreja foi orar por eles. E aquelas pessoas se tornaram minha família cristã, mas olhavam para mim e para a dona e diziam: alguém assim não vai durar muito. Mas ainda bem que Deus olha para o coração, enquanto o homem olha só para o exterior. E precisamos lembrar disso quando alguém entra na igreja ou quando Deus te impulsiona a falar com alguém, seja no trabalho, no shopping ou na rua, e Deus quer te usar para falar com esta pessoa. Não olhe para o que está do lado de fora. Não importa o que está do lado de fora. Se Deus está falando com você é porque Ele quer fazer algo, porque Ele vê o que está dentro. Então, estávamos ali ajoelhados e ninguém falou nada com a gente não sabia o que fazer, e eu só estava profundamente tocado pelo Espírito de Deus, e eu só disse: Deus, se você é real, seja real para mim. Eu não estava preocupado com ir para o inferno, isso incomoda alguns cristãos, mas eu não entreguei a minha vida a Jesus por medo de ir para o inferno. Eu entreguei porque eu estava cansado de viver no inferno. Eu estava cansado de olhar para o retrovisor e ver um carro de polícia, cansado de injetar droga no meu braço, jogar a seringa fora e dizer: nunca mais vou fazer isso. E 4 horas depois eu estava no meio do mato revirando folhas, procurando a mesma seringa para usar de novo. Eu estava cansado de vender tudo que eu tinha para usar de novo. Eu não estava preocupado com o inferno. E sabe de uma coisa? Isso é bíblico, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então sim, existe a eternidade, mas Ele se importa com a nossa vida aqui. E então eu disse: Deus, se você é real, seja real para mim. E parecia que 1 milhão de quilos foram tirados das minhas costas.
E eu só comecei a chorar e soluçar, e olha que eu sou das ruas, e isso não é algo que eu fazia, não era quem eu era. E, de repente, senti alguém me tocando, era o pastor Ron, meu pastor, só alguns anos mais velho que eu. E ele pôs o braço em mim e disse, Deus realmente te tocou, filho. E eu empurrei o braço dele e disse, bom, alguém me tocou. Alguém me tocou. E então voltamos para os nossos lugares, só ouvimos, ninguém nos disse nada. E veja bem, seu papel não é só sentar no banco da igreja e ser alimentado. O seu papel é ser alimentado para que você tenha força para atravessar o vale e trazer alguém com você. Esse é o seu papel. Esse é o nosso papel. Somos uma nação de sacerdotes. Então voltamos para os nossos lugares. Ninguém falou nada com a gente. Vamos embora. Agora, deixa eu te contar essa parte. E alguns dizem que não fomos salvos. A gente entrou no nosso carro, na nossa van hippie da Volkswagen, e nos sentimos tão bem. Eu olhei para a dona, ela no banco do motorista, e disse, o que foi isso? E ela disse, eu acho que nós nascemos de novo. E a gente se sentia tão bem que fomos comprar um pacote de maconha e uma garrafa de uísque para comemorar. Deve ter gente assistindo falando, agora sim uma igreja que eu posso entrar. A gente não fazia ideia. Aí dizem, então você não foi salvo? Não, eu fui salvo sim. Fomos buscar a Gayle, ela era enfermeira particular de um senhor com câncer no cérebro. Aliás, ela o levou no culto da Catherine Kuhlman e ele foi curado do câncer. Deus o curou. Então a gente foi buscar a Gayle e ela entrou no carro e... Toma aí. Você não vai acreditar o que aconteceu com a gente hoje. E ela disse, o quê? A gente nasceu de novo. E agora ela foi criada na igreja. Ela respondeu, o quê? Porque quando você nasce de novo, você deveria parar de pecar. Ela disse, vocês não nasceram de novo. E a gente nascemos sim. E eu disse, eu não entendi totalmente, mas Jesus morreu na cruz. E não foi isso que eu disse, Jesus morreu na cruz e 7 dias depois ressuscitou. E ela disse, o que vocês andaram fumando? E eu disse, esse negócio aqui é forte, viu? E ela disse, vocês não nasceram de novo. Eu, não, a gente nasceu sim. Você não entende? Ele morreu, nós nascemos de novo. E no dia seguinte, ela recebeu uma carta da mãe dela. A carta dizia, eu estava orando hoje e Deus me disse algo que acabou de acontecer com o Larry. Esse é o sinal para você voltar para Jesus. Viu? Deus nunca desiste da gente. Deixa eu encerrar com essa história, porque isso é tão importante para nós. Estamos vivendo num tempo em que eu vi hoje na Fox News pela primeira vez em 30 anos. A fé em Deus está crescendo na América. Está crescendo entre os homens. Especialmente entre os homens jovens. E por isso precisamos ir atrás desses jovens e trazê-los para cá. E não importar com a aparência deles. Não importa se tem cabelo castanho, preto, roxo, verde, ou se tem cabelo nenhum. Na segunda-feira seguinte, bateram na nossa porta e eram pessoas Bahá'í. Pessoas da fé Bahá'í. E conversaram com a gente e tudo, e ao invés de irmos à igreja no domingo seguinte, fomos a uma reunião Bahá'í na casa deles. Porque eles foram muito mais amigáveis que o pessoal da igreja. Nós saímos daquela reunião da Bahá'í e Dona me perguntou o que você achou. E eu disse, olha, essas pessoas são mais legais do que as cristãs. Mas eu não senti aqui o que eu senti lá. E então, por causa da igreja, eu tinha construído uma barreira. Lembro que meu pastor me disse, todo evangelista que me via, vinha e falava comigo e profetizava. E eu lembro que o meu pastor me disse, depois de 6 ou 7 meses, me disse, Larry, você precisa derrubar esse muro. Deixar as pessoas se importarem.
deixar as pessoas te amarem. E eu tinha um muro. E eu conto no meu livro como quando eu tinha uns 7 anos e eu entrei em casa, a gente morava na parte sul de St. Louis, no bairro pobre, numa casinha de 40 metros quadrados. E lembro de entrar e ver o meu pai na frente da geladeira, no telefone. Ele estava ligando para o reformatório, tentando me entregar, pedindo para mandarem alguém para me buscar. E eu ouvi ele dizer: eu já tenho um filho, não quero esse. Ou venham buscar ou eu coloco na rua. Eu fui para o meu quarto e desabei. Eu tinha só 7 anos. E eu pensei, o meu pai não me quer. E eu me abracei e disse para mim mesmo, eu nunca mais vou chorar por ninguém. E construí aquele muro. Um muro que ficou ali por muito tempo. E o meu pai foi salvo pouco tempo antes de morrer. Graças a Deus ele foi salvo. Mas eu descobri que mesmo que meu pai não me amasse, meu Pai Celestial me ama tanto. Que ele não disse, se limpe e venha. Ele disse, venha a mim, todos vocês. E eu amo dizer às pessoas, vir a Jesus é como ir a uma festa onde o convite é, venha como você está e deixe ele te limpar. E então, por semanas, a Gayle e a Donna iam para a igreja. Elas tinham se convertido e voltavam para casa. E eu perguntava, vocês levantaram as mãos e disseram, aleluia. Disse, obrigado, Jesus. Disse, glória a Deus. E elas diziam, sim, foi maravilhoso. Agora, eu e a Tis pastoreamos entre os índios por muitos anos. Tem um ditado entre os navarros, quando você zomba de alguém, você é o próximo a fazer aquilo. Então, aqui estou eu dizendo, aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. E você é o próximo. Amém? Levante-se agora no seu lugar. Me desculpem, porque passei 50 minutos, 30 a mais do que deveria. Mas, sabem, em hebraico, e eu ainda vou fazer a parte 2 disso, porque Deus não quer só te salvar. Ele quer te levar a uma vida em abundância. Então vamos dizer isso em voz alta. Ore comigo em voz alta. Pai, eu venho a Ti agora, em nome de Jesus. E eu sei que eu pequei. Todos nós pecamos. Mas eu sei disso. Você me ama tanto que você enviou o seu Filho Jesus para pagar o preço completo por todos os meus pecados. Agora mesmo, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Agora diga isso, deixe o diabo ouvir. Satanás, saia da minha vida, saia da minha mente, saia do meu espírito, saia do meu corpo, saia da minha casa, da minha família, das minhas finanças. E eu declaro, toda maldição está quebrada e toda bênção é recebida, não algum dia, mas hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê ao Senhor uma salva de palmas. Eu vou ali autografar alguns livros. Ame alguém antes de ir embora. Deus te abençoe. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.